incomparável, seja muito bem-vindo a Experian, meu nome é Ezra Santana e vamos para mais um vídeo de solução do nosso desafio semanal, a nossa Sprint. Eu espero que você tenha pelo menos tentado, mas se você não conseguiu, fica ligado aqui que eu vou te mostrar agora o passo a passo. Roda a vinheta. Se você é novo aqui no canal da Experian, seja muito bem-vindo. A gente está sempre lançando desafios aberto ao público, gratuito, para a nossa comunidade, ok? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link que você vai cair numa página semelhante a essa que eu estou te mostrando aqui, onde tem os nossos desafios. Aqui tem tudo que você precisa saber e precisa fazer. Então a gente passa aqui uma historinha para te contextualizar, te mostra qual é o problema. A gente deixa também aqui um print da nossa solução, que é a solução que você tem que entregar, né? Mais ou menos como você tem que entregar essa solução. E a gente também disponibiliza os dados e como você também vai subir a sua solução, tá? E nas sprints você tem uma semana para fazer, para resolver esse desafio, ok? No desafio dessa semana a gente tem a seguinte solução, solução não, né? Um pedido. É bem comum isso no mundo corporativo, tá? Isso já aconteceu comigo, que é a pessoa transferindo ali o dashboard do Data Studio para o Power BI. A gente sabe que no Data Studio, se você não sabe, então no Data Studio ele tem nativo dentro da ferramenta, você pode escolher comparar com um período anterior. Por exemplo, se você escolhe ali um filtro de data de 5 dias, ele vai comparar aquela métrica com os 5 dias anteriores. Se você escolhe 15 dias, ele compara com 15 dias anteriores. Isso nativamente e automaticamente, tá? Aqui no Power BI a gente tem funções de comparação de período, comparar com semana passada, com o mês passado, com o ano passado, mas não com essa dinâmica. Então a gente vai construir com o DAX essa comparação com o período equivalente. Se eu escolher 5 dias, ele compara com 5 dias anteriores. Se eu escolher 15, ele compara com 15. Beleza? Então vamos lá. Eu já estou com o meu Power BI aqui aberto, eu já importei os dados, tá? O foco não é o tratamento de dados, é bem simples. Deixa eu te mostrar aqui o modelo. Ele é bem simples, eu tenho uma tabela de vendas, apenas com a data das vendas e o valor da venda, só isso. E eu tenho também aqui uma tabela calendário, que é só a data mesmo, só a coluna de data, que é o que a gente vai precisar, e só tem aqui para o ano de 2018, ok? Aqui na modelagem eu linkei uma com a outra, então liguei a data aqui com a data da venda, para muitos, perfeito. E aqui a gente vai começar a construir as nossas medidas. Primeiro a gente vai começar pela medida simples, tá? Eu não vou criar uma tabelinha para inserir medidas, vou direto aqui na tabela, tá? Que são poucas medidas, a gente não vai precisar fazer todo aquele processo. A primeira medida vai ser o faturamento. Simplesmente uma soma da nossa coluna de valor da tabela F-Vendas lá. Então, vamos botar aqui sum, F-Vendas, valor, ok? E aí eu vou criar aqui agora, vou transformar em monetário, em moeda, beleza? Vou criar logo um card acompanhando. E como sempre, galera, eu vou mostrar bem mastigado, bem passo a passo, para ficar realmente claro para todo mundo, né? Levando em consideração que tem várias pessoas de vários níveis aqui do Power BI. Então, eu vou trazer aqui o valor, eu vou dar uma pequena formatada aqui, vou tirar essa abreviação aqui. Valor do botão, vou botar aqui nenhum. Beleza? Tem um valor cheio aqui. Vou trazer logo aqui também um segmentador para a gente colocar nosso período de data. Para trabalhar com períodos menores, vai ficar muito mais fácil de a gente enxergar o que está acontecendo. Vou colocar a data aqui, vou tirar esse controle deslizante, ampliar aqui um pouquinho e vou diminuir aqui um pouquinho. Beleza? E agora a gente vai começar a criar a nossa medida de fato, que é o faturamento, comparando com o período anterior. Vou escolher aqui o período, vamos botar aqui do dia 18 de fevereiro, eu vou até o dia, deixa eu pegar aqui fevereiro, 18 até o dia 24 de fevereiro, então, 18 de fevereiro até 24 de fevereiro, eu tenho um faturamento aqui de 118 mil, beleza? Então vamos lá, criar a nossa nova medida, que vai ser o faturamento do período anterior. Nova medida, vou colocar o nome aqui de faturamento PA, de período anterior, beleza? E eu vou criar aqui algumas variáveis, porque a função que a gente vai utilizar para a gente conseguir fazer isso aqui vai ser a dateAdd. Então eu preciso ali de separar o valor da data máxima, o valor da data mínima, fazer a diferença e jogar isso dentro da dateAdd, beleza? A gente vai fazer passo a passo, vai ficar bem claro para você entender tudo que está acontecendo aqui, ok? Então vou botar aqui vou pegar aqui primeiro a data máxima, dtmax, que vai ser igual, botar aqui a max da calendário data. Vou colocar um return logo. Esqueci de botar o return. Apertei enter sem querer aqui. Botar o return.
e vou retornar aqui a minha variável que eu acabei de criar. Então, ou seja, eu vou criar um novo cartão aqui para trazer, para a gente ir visualizando essa medida. Só copiar e colar isso aqui. E eu vou trocar aqui a minha medida e ele tem que trazer o. Ops, eu botei aqui soma de valor, deixa eu trocar aqui e botar faturamento. 118,99. Beleza? Ah, aqui agora, ó, eu vou tirar essa daqui e vou trazer a medida que eu estou criando, a variável que eu estou criando lá, que foi dia 24. Ou seja, aqui, ó, a última data selecionada, a máxima data selecionada aqui é 24, então ele está exibindo aqui 24. Vou fazer a mesma coisa aqui para a data mínima. Então eu vou até copiar isso aqui para não perder tempo digitando e vou trocar os nomes. Aqui vai ser mínimo e a função aqui vai ser min. Beleza? Data máxima, vou trocar aqui a variável para a gente enxergar. E ele tem que trazer ali dia 18 de fevereiro. Perfeito, ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova variável aqui, que vai ser a diferença das datas. Vou botar v d diff. Vdiff. Opa, vdiff. Ok? E aí a gente vai usar a datediff e escolher as minhas duas datas, que é a data primeira, que vai ser a V mínima, VDT mínima, a data mínima, a data máxima, que é o segundo argumento, e eu quero o período, né, em dias. Então eu posso escolher aqui horas, minutos, mês e tal, mas vai ser em dias mesmo. E se eu dar um return aqui na dediff, para a gente ver o que vai trazer. Olha lá, 6. O que é que está acontecendo aqui? Então, eu escolhi um período, do dia 18 a dia 24. A diferença entre esses dois aqui são de 6 dias, tá vendo? E o faturamento para esse período é 118, ok? Na verdade, eu vou fazer até o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar toda essa medida aqui e vou colocar ela separada, essa diferença aqui de dias, separada para a gente não perder a referência e sempre ter ela em vista aqui, para a gente ver o que que tá. Fica mais fácil de a gente ir acompanhando. Eu vou botar o nome aqui só de diferença mesmo. A gente não vai usar exatamente ela aqui, essa medida que eu estou criando, só para a gente realmente não perder a referência dos dias aqui. Criar um novo card aqui, botar aqui em cima. Ó lá, eu tenho 6 dias, beleza? Vou voltar para minha medida, agora a gente vai calcular o nosso faturamento do período anterior. Por que eu estou calculando a diferença? Então, ou seja, se eu tenho um faturamento ali dentro de um período, eu quero saber período anterior, então eu preciso deslocar a minha conta para o período anterior. Por isso que a gente vai colocar o date add e a gente vai colocar no date add a gente precisa passar a tabela, passar o período, número de períodos, né? Ou seja, eu vou passar a diferença, ou seja, em dias daquele período que eu selecionei. E aí ele vai me dar o faturamento do período anterior. Vamos ver se isso vai acontecer. Então vou criar aqui minha função de fato, que vai ser a calculate. Cadê o tá completando aqui? Deixa eu calculate. E aí, qual é a minha expressão? Vai ser o próprio faturamento, beleza? E aqui agora a gente vai botar date add. E aí a gente vai passar. Date add ele me pede aqui primeiro a minha tabela, que vai ser de calendário data. De calendário data, ok? O intervalo, ou seja, quantos dias eu quero voltar para fazer essa comparação. É a diferença de dias, né? Então eu vou botar aqui a minha variável que eu criei com a diferença de dias. Então vdiff, menos vdiff, né? Que eu quero retornar, então menos vdiff. E o intervalo que vai ser em dias mesmo. Fecho aqui, o date add, vou fechar calculate. Vou trocar a medida aqui embaixo para a gente ver o processo. Vou transformar aqui em moeda. Vamos lá, vamos agora tirar a prova dos 9. Eu tenho aqui, ó, o período de 18 a 24, beleza? Eu tenho um faturamento de 118 e o período anterior, na semana anterior aqui no caso, 137 mil, beleza? Então, teoricamente, o que é que está acontecendo? Se eu trocar aqui meu período para 11 até 17, eu preciso que no meu faturamento tenha esse 137.330. Vamos ver se isso acontece? Vamos lá, botar aqui primeiro dia 11 até o dia 17. Não deu. Não foi esse valor que a gente estava esperando, né? Então, deixa eu voltar aqui para o dia 24. 137,30. 137.330. Deixa eu voltar novamente.
137.283. E aí tem alguma coisa errada. A gente precisa fazer uma pequena correçãozinha, e isso aqui a gente precisa estar realmente bastante atento, beleza? O que que a gente quer aqui, ó? Então, se eu botar aqui na minha data, deixa eu colocar novamente aqui o período que a gente está fazendo como referência. 11 até o 24. Então, se eu colocar aqui na minha data, o que é que eu estou querendo aqui? Eu quero, na verdade, que ele me traga nesse card aqui, ó, nesse card aqui, que é o faturamento do período anterior, eu quero que ele me traga o faturamento dessa semana aqui, que é do 11 ao 17, beleza? Só que o que é que acontece? A gente está usando lá na nossa Date Edge, ele está retornando a diferença de dias. Ele está retornando 6 dias aqui, né? E o que é que acontece? Então, se eu pegar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui e botar de novo. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e voltar 6 dias, o que é que acontece, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele está pegando daqui. E se eu pegar o último dia aqui, que é esse daqui, e voltar 6 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele pega esses 2 dias aqui. Então, ele pega esse período aqui. E aí é que está o problema. Porque tem uma pequena sobreposição aqui, tá vendo? Então, eu não posso usar simplesmente a diferença de dias dentro daquela minha calculate ali. A gente precisa fazer uma pequena correçãozinha. Para ficar bem mais fácil de você enxergar isso, se eu colocar aqui, por exemplo, um período único, então do dia 18 de fevereiro até o dia 18 mesmo. Ou seja, eu colocando o próprio dia, ele precisa me trazer o faturamento do dia 17. Só que quando eu coloco o próprio dia, ó, dá 15.432, no meu período anterior dá a mesma coisa, 15.432. Isso é simples porque lá na nossa fórmula, no nosso calculate aqui, ó, o que é que acontece? Esse VDIF aqui, esse valor VDIF é zero. Ou seja, aqui, tá vendo? Então o que é que faz? Ele vai pegar o faturamento e voltar 0 dias. É o próprio valor do faturamento. Então a gente precisa fazer uma pequena correçãozinha aqui, nessa função aqui, para ele retornar o valor correto. Então, deixa eu tirar isso aqui, ó. E aí, antes de modificar aqui, só para a gente verificar o que está acontecendo aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar ali de novo, do dia 18 ao 24, ele está me trazendo 118 mil, e no período anterior ele está me trazendo os 137.330. Não é isso? 137.330. Então, se eu voltar aqui da contagem como ele fez, ó. Então, da contagem seria então do dia 12 ao dia 18. Se eu mudar aqui do dia 12 ao dia 18, ele vai me mostrar o 137.330. Ele precisa me mostrar isso. Vamos lá. Então, eu selecionei aqui, ó. Vamos lá, do dia 12 até o dia 18. Olha lá, 137.330. Beleza? Então, é essa correçãozinha que a gente vai fazer na forma. Então, o que é que eu preciso fazer? Então, eu preciso simplesmente chegar aqui, ó, em VDIF e colocar aqui, ó, -1. Para ele trazer o valor correto. Dá um Enter agora. E aí você viu que aqui alterou, né? E agora a gente vai fazer o teste, ó. Vamos botar aqui todo o período que a gente está analisando aqui, do 18 ao 24. Ou seja, no período anterior, ele precisa me trazer agora 137.283. Vou ver se vai acontecer. 137.283. Do dia 11 até o dia 17, 137, 2 e 3. Perfeito. Exatamente isso que acontece. E aí depois aí fica fácil, obviamente, de a gente depois calcular a diferença de porcentagem ali, né, um sobre o outro. Só que, para ficar mais fácil ainda de a gente enxergar, eu quero te mostrar aqui e a gente vai eh, ir para o DAX Studio, porque eu quero que você enxergue o que é que está acontecendo aqui. A gente primeiro precisa ter em mente que essa função Date Edge, ela retorna para a gente uma tabela. E a gente vai enxergar tudo o que está acontecendo aqui. Lá a gente vai reproduzir isso aqui dentro do DAX Studio. Bora lá. Estou com o DAX Studio aqui aberto, eu já criei uma função aqui. Não vou explicar em detalhe como funciona o DAX Studio e tal, se você nunca teve contato com isso aqui, mas é excelente essa ferramenta e ajuda demais quando você quer criar funções, principalmente com tabelas virtuais lá dentro do DAX, você consegue reproduzir isso aqui, fica muito fácil, te ajudando, né, no processo de DAX. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu só passei uma data aqui, ó, criei duas variáveis, da data de início e data fim, que é o mês de fevereiro, tá? 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, ok? E eu tô criando aqui ó, uma tabela, calculate table, usando essa date edge. Então vai ser a date edge retornando os 28 dias que tem aqui dentro de fevereiro, beleza? E aqui é o filtro da calculate table, né? Ou seja, ele está pegando -28, pegando com uma data de início essa daqui e pegando a data de fim como essa daqui. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a gente está fazendo, mesma coisa entre aspas, tá, gente? Mas é o que a gente está fazendo aqui, ó,
Quando a gente faz a nossa, quando a gente cria aqui no Power BI o nossa calculate, a gente criou aqui o nosso faturamento, beleza? A gente coloca aqui o date add, que isso aqui está retornando uma tabela, e é essa tabela que a gente vai chegar lá. E esse filtro que a gente aplica aqui dentro do nosso painel, na verdade, é um filtro, né? Ou seja, é o filtro que a gente vai reproduzir lá dentro do nosso DAX Studio, com isso aqui, ok? Então vamos reproduzir exatamente o que a gente está vendo aqui. Então a gente tem do dia 11 ao dia 17, e vamos colocar esses parâmetros lá dentro do DAX Studio. Vou chegar aqui. Então a data inicial é 11, a data final vai ser. Na verdade foi 18 e 24, né? Bora botar 18, 24 aqui. Então vai pegar do 18 ao 24 e vai retornar os 6 dias. Os 6 dias que a gente definiu que é a diferença. Primeiro a gente vai retornar a diferença, tá? Então o que é que eu tô fazendo aqui, ó? Tô botando aqui, ó, do dia 24 aqui. Aqui, ó, 18 ao 24. E se eu passar a diferença apenas, vamos ver com a diferença primeiro. Eu vou passar a diferença apenas de dias no date add lá, pra gente ver o que vai acontecer. Qual é a tabela que ele vai me retornar. Então, passei menos 6 dias aqui, data início e data fim, beleza, e vou rodar aqui a minha query. Olha o que acontece, ó. Do 18 ao 24, ele vai me separar, ele vai criar uma tabelinha, ou seja, aquela tabela do date add que está retornando é isso aqui, ó. Ele está pegando do dia 12 e vai até o dia 18. Tá vendo? Até o dia 18. Tem essa sobreposição aqui. Então ele pega do dia 12 ao dia 18 e faz a soma, o faturamento. Só que não é isso que a gente quer. Deixa eu voltar aqui no Power BI. Olha lá, quando a gente passa menos 6, ele pega do dia 12 até o dia 18 e faz a soma, o faturamento, né? E não é isso que a gente quer. Então por isso que a gente faz aquela pequena correção. Então se eu voltar lá no eu preciso retornar mais um dia aqui. Opa, 7, né? Menos 7, que é o menos um que a gente colocar, menos 6, menos um, dá menos 7. Então a gente retorna mais um dia aqui para ele fazer um deslocamento um pouquinho maior dessa nossa tabela, da tabela que o DateAdd está me gerando. Então quando eu rodo aqui minha query agora, ó, ele pega do dia 11 até o dia 17. Bem legal, né? Então se eu passar, por exemplo, aqui o mês inteiro de fevereiro, então dia primeiro de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, e vou retornar aqui. Se eu fizer a diferença daqui, do dia 21, do dia 1 ao dia 28, vai dar 27. Se eu apenas passar a 27 aqui, 27 dias, eu rodar aqui minha query, então ele vai trazer aqui ó, do dia 5 de janeiro, retornando, né? E para no dia 1º de fevereiro. Só que a gente não quer 1º de fevereiro, a gente precisa eliminar o 1º de fevereiro. A gente precisa retornar isso aqui, porque está dentro do nosso filtro lá, o 1º de fevereiro. Então, por isso eu venho aqui, ó, coloco o dia 28, ou dia 28, eu coloco 28 dias para ele retornar. E aí sim, ele pega do dia 4 e vai até o dia 31 de janeiro. Bem legal, né? Fica bem mais fácil de enxergar o que está acontecendo quando a gente consegue visualizar, né? E sair um pouco só da parte teórica. Então, é uma dica, viu? Usar DAX Studio ajuda muito a gente a interpretar, saber o que está acontecendo com as nossas funções, ok? Sim. Resolvido aqui nosso problema, e agora a gente precisa só criar agora a diferença. Então, vou criar uma nova medida aqui, que vai ser a porcentagem do período anterior, né? Então, eu posso botar aqui porcentagem PA, vai ser igual aqui, vou botar um divide, numerador vai ser faturamento menos o faturamento do período anterior, opa, faturamento do período anterior, e o denominador vai ser o meu faturamento do período anterior. De novo, faturamento do período anterior, ok? Fecho aqui, coloco isso aqui em porcentagem, e aí eu posso tirar esse daqui, ó, a quantidade de dias. Vou tirar esse aqui, vou colocar um faturamento. Opa, tira esse aqui, vou colocar o faturamento. Olha lá, deu menos. Período anterior deu 137 mil. Período atual aqui que eu estou filtrando, 118, abaixou, né? Então abaixou aqui 113, ou 13%. Bem legal, né? E aí depois é só você realmente formatar, colocar aqui uma formatação aqui. Eu criei uma. Período anterior, cadê o faturamento aqui, ó? Coloquei dentro da variável, formatei para trazer esse versus período anterior. Isso aí a gente já viu em diversos outros vídeos que a gente está tratando aqui no Sprint. Para formatar também a cor, se está abaixo fica vermelho, se está acima fica verde. E
a gente finaliza a nossa sprint comparando períodos equivalentes. Então, ó, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixa aqui o seu comentário, escreve incomparável para eu saber que você assistiu até o final e que você gostou, ok? Então, eu vou deixar o link aqui também para você participar da próxima sprint da semana que vem e também vou deixar o link dos nossos desafios mensais, o desafio Kickstart, que é para você construir um dashboard de uma loja de brinquedo. Então, aproveita, quem sabe o seu dashboard vai ficar entre os melhores ali que o Léo vai escolher e a gente vai divulgar nas nossas redes e é uma oportunidade para você ganhar visibilidade. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!